Mínimo, mano. Espera. Qual o problema de funcionar 50 MHz? Mim? Sim. Talvez esse um jogo mais rápido. Uma caixa de quadros por segundo. E daí você vai estar 50 MHz. Talvez Tudo tá a sendo gente bem. que achou que tava 50 MHz Tá não sendo era bem. Certeza. É indiferente, o jogo funciona. O dia que a gente não coloca uma frequência absurda, ele continua funcionando. Oh. Oxi. Tem outra sessão ali. O nosso grupo foi formado sexta-feira, porque, sei lá, quarta foi a sua prova, todo mundo gravando no YouTube. E aí eu ficou os dois. E aí um menino solitário. Também é massa fazer. Na verdade a gente não usou o Codebook, mas a gente usou a serial para colocar os mapas na SM. A gente fez eu não sei o pessoal estava criando os mapas inteiros, a gente fez um tileset grandão de todos os mapas. E daí a gente criou um mapa dizendo tipo, que tile ficava em cada lugar. Daí isso é desenhado em 2 layers. Um layer de objetos. O tileset, para quem não está melhor, eu acho. O tileset é só, tipo, você, sei lá, pega todo o mapa, daí você divide. Tipo, a gente viu o tamanho original do tile no Cinemax, que era. Cinemax, nossa, cara, era. O GoFTroop era 16 por 16, né? Daí a gente tipo, gerou. Tipo, você pega todos os mapas e gera tipo, um quadradinho único de 16 por 16 para cada tipo, quadradinho único do jogo. E a gente tipo, tentou usar a resolução original do Super Nintendo, então tipo, o mapa é 16 por 14 blocos. Daí a resolução do Super Nintendo é um pouco menor, acho que 250, 500. É um pouco menor. Daí a gente deixou umas taxas pretas do lado, daí tentou reproduzir os mapas de jeito fiel, assim. Bem, acredito que a parte gráfica já falou, a gente explicar um pouco mais do que a gente teve, que a gente implementou, mas teve muito problema para testar e depois integrar. Foi a parte do controle, do Code Manager, a gente foi exatamente isso, que não bateu bem fazer as coisas. E aí a gente conseguiu testar algumas coisas, como colisão, como... Chegou a criar programas. Andar pelas fases, as coisas todas assim, a gente não conseguiu realmente botar para funcionar. Bem, mas... Do lá que foi carregar os buffers, todos os buffers assim, não conseguimos, estamos também do jeito do Ciscal, não conseguimos fazer o Max, né? Depois de botar. Mas botamos todos os mapas. A gente ficou mais focado nessa parte de mapa. Eu tô botando um programa aqui na memória. O programa mesmo, sem os mapas, é só o programa. Daí a gente roda ele. E assim. Aí beleza, ele vai ficar esperando uma entrada na porta serial. Então a gente vai passar duas coisas. Primeiro o tile map, que é pequenininho, que é tipo, só a relação de cada mapa, tipo, qual tile fica. Depois tem o tile set, que é um conjunto de todos os gráficos mesmo.
a gente executa um arquivo aqui, ele vai passar, acabou. Tá, e depois esse aqui é um pouco maior, começou, mas não tão demorado assim. São dois arquivos que a gente passa por serial. Esse é o arquivo maior. Arquivos binários. Vai ter que testar não. Não. Não, a gente Não, é só pode... PC. Acho que é só PC. Então, ele não tá movimentando, mas temos aí todo o mapa. Não é uma foto assim, a gente não tenta enganar nada. Tipo, realmente é cada tile por tile, entendeu? Você pode ver que até a camada 2 é renderizada depois. Assim, teve umas ideias que acabam dando certo. Eu consegui usar até um editor de mapas para editar os mapas, que é o Tiled. Eu tive umas ideias de, tipo, a gente botou os tiles aqui para teleporte, mas acabou não rolando. Ele tirou os blocos, tinha um bloco aqui, né? Que a gente ia testar, esse tipo de coisa, a gente, devido ao nosso cronograma bem reduzido para toda a gente, mas a gente teve algumas liberdades. E a gente, essa parte do personagem ficou depois, mas assim, a gente conseguiu botar os mapas. Assim, deixar a implementação como estava em visionário, testado, a colisão, o máximo nosso, ele não é preso ao tile, ele é preso realmente ele tem a preço só da memória VGA. E depois a gente processava, a gente conseguia fazer testes para encontrar qual tile no meio dele ele ficaria. Como é que, só para explicar como a gente faz isso, não a gente explica nada. Seguinte, a gente primeiro testa no limite inferior, bem lá, no primeiro quadradinho. A gente testa. O endereço do Marcos é menor que o limite? Não. Coloca outro. Só mais 320. Aí vai fazendo isso até ele ser menor. Aí com isso a gente contra a coluna. Aí, essa é a parte fácil. Aí o que a gente faria? Aí a gente teria que percorrer assim para cada coluna para ver se o endereço dele está nesse bloco aqui. E vai percorrer até achar ele e depois retornar. Bem, uns testes de caixa preta, entendeu? Mas seria muito bom. Aí, sabendo isso, ele poderia estar livre, né, para andar, sem preso ao otário. E quando ele tem uma estimativa de onde ele está, eu poderia pegar, utilizando o TileSet, TileMap é a relação que essas coisas da camada 1, camada 2, quer dizer, camada 1 é o background. A camada 1 seriam coisas que eu não poderia passar. Então, se, por exemplo, aqui, a camada 1, isso aqui é indicado pelo número 1, e o resto não é outro. Qualquer coisa diferente do número 1 e outros flags que a gente colocou, como teleporte, que, no caso, o teleporte aqui seria 700 e alguma coisa, que a gente vai somando o número que a gente colocaria, se você chegou aqui, teleporte para fase 2, para esse tipo de coisa. E como a gente está vendo o Select Map, a gente consegue selecionar, a gente está selecionando com os leads dele, né? Então a gente seria bom se a gente isso aqui. É isso, né? Gente. O que mais? Eu acho que você vai usar o Multisync versão 16 agora. Por quê? Porque a gente está utilizando o 14, o antigo, e dava problema no teclado. E a gente tentou se aventurar no 16 para ver se dava certo. Também não. Não, o teclado funcionou sozinho, a gente conseguiu ver. Assim, não, você tocava e ele recebia o bit daquela tecla que era o bit que necessário para ativar o botão A, ativar o botão F, assim. Mas você via isso na placa, mas aí na hora de jogar, no joguinho. Ok, então a gente
skin em cima do personagem. Se for ver, ele desaparece, se você esperar assim, realmente alguns que tem. Seja algum resquício do chamado. Nossa, principalmente isso em todos. Não, se for ver no primeiro, Na verdade, no primeiro eu não aparecia. Agora, não sei se depois que passa tudo ele vai aparecer. não teve. Eu estou lendo o primeiro deles, daqui a pouco, esse é 15? Esse é 16. Aí a 1 funciona. A 2 funciona. Tá. Eu poderia dar uma explicaçãozinha rápida. Eu acho que eu não peguei direito essa parte do como é que tá implementado a regra 232 não sei se Eu acho que aí vai ser como flag. só as paradazinhas rápidas. Essas fases que vocês estão passando? O que vocês estão passando? As fases que estão divididas no time of map é tipo. Não sei se A parte assim. A gente passa uma biblioteca de quadrados. E depois a gente passa a referência para eles. Mas a ordem é ao contrário. Isso mesmo. A gente passa essas coisas. E entra um pouco na memória. Acho Muitos que se repetem. fazendo com tiles, talvez alguma coisa coubesse na memória principal. Entendi mais. Eles gostariam de ter feito uma. Essa implementação do tile, usar os tiles, deu uma facilitada em algumas coisas do mapa e acho que deixou o carregamento mais rápido, sei lá. Ficou só uns 200 KB com arquivo de 800 tiles. Certinho. Mais uma perguntinha. Vocês iam implementar o joystick do Super Nintendo? Joystick? Você está falando no É o relatório. que está aqui. Não, esse é o dos controles. Só que está preparando todos os controles, né? Porque tem troca de item, levantar bloquinho, a gente prepara pra tudo. Aí o input está aí, mas aí ele não conseguiu passar aí pro. Não, input é o que? Quer dizer, o input manager. Será que é o controle? Vai lá, fez isso. isso. Pega um botão, vê qual que é. Realmente é um equívoco aí, né? Tipo emulador. Nas palavras, mas o que realmente era. Porque a gente já poderia processar, não o joystick, na verdade. Foi feito, mas Eu sei o jogo. O problema da versão do controle do Mars de alguns deles estava dando problema daquele problema do buffer. Aí eu percebi isso, eu falei para eles trocarem de processador, se eles trocarem por 16. Então acho que boa parte do problema do teclado deles também é por causa desse bug aí que eu preciso dar um dele. Legal. Perguntas? Viu com ele aí. A gente fica sabendo. É porque se não dá pra jogar só pra ficar vendo. Pode deixar aqui. Vocês vão ter que usar a placa de vocês? Bom. Melhor, né? Na boa. Tem placa aí? Vamos usar nosso. Vamos usar nosso. Nossa. Vocês compraram. Só que não gravaram o meu. Gravaram o meu. Gravaram o meu. Aqui o nosso foi ruim, tem que gravar o deles. Não, é que eu queria gravar o meu também, cara. Alguém gravou o meu? vamos gravar mais? Se tiver espaço no disco aqui, eu coloco. Tem que gravar. Faltar. Mas enquanto isso, pô, cara, vai ficar colocando pra perder. Aí, meu joguinho. Eu não pude mostrar minha apresentação porque eles estavam apresentando. Mas aí tá o joguinho. Aí, cara. Deixa eu pegar.
Eu tô guardando pra prosperidade, cara. Prosperidade. Tipo Pedro. Põe no transparente ali. Oi? No transporte. Da direita. Hã? Vai cá? Ó. É porque o mapa aqui não foi implementado, aí ele se recarrega ali. Não, eu sei. E aí sai nosso blogger mexicano, de boas, na vida. Mas o mapa de cima tá implementado. Pior que seja. Pô, velho, eu não achei o nosso cão péssimo assim. Até que isso toma assim. Falei muito mal, né? Sou muito bem apresentado. Agora é só que eles ali vão descrever a gente. Calma, certeza aí. Quê? Quê? Pô, velho, eu queria saber se alguém filmou o nosso, velho. Eu não falo assim. Fala assim no dia a dia. Eu acho que alguém ali filmou, senhor. Aí aquele ninguém me ouve. Ainda me parece que eu Podia ter colocado um barco. Isso é engraçado. Crime. Que lento. Não. Não sei. grava a tela de iniciar. Quem desenhou isso aqui? Fui eu. Obra de arte. Não, mas o chapéu não fui eu não. Mas o resto fui eu. Não, Stephanie. Foi uma obra de arte conjunta. Foi uma obra de arte conjunta. O mexicano. Agora eu queria saber se alguém filmou o nosso, velho. Você acha que alguém filmou? Certeza que não. Vocês filmaram? Não, velho. Como é que vocês filmaram? O nosso? Não, eu quero a nossa apresentação, porque eu falei, né? Vocês estão dando pra isso, hein? Come. Agora é o grupo dos caras que tiveram aqui pra fazer as coisas. Vamos lá. Faz 7 minutos de gravação. Eu faço mecatrônica, não tem tempo. Quê? Eu faço mecatrônica. Mecatrônica não tem tempo. Ah, você quer levar pra frente. Ok. Não consigo sair de baixo das mesas. Pegando. Perdeu, cara. Você perdeu, nossa. Não. Cara, ia ficar acabando com a minha memória. Resolveu avançar nessa coisa. O senhor vai querer que a gente apresente o processador que a gente utilizou ou vai ser só o Nós desenvolvemos o processador Pipeline. Que? Você quer que a gente apresente o processador que a gente desenvolveu? Aí não, a gente desenvolveu o processador Pipeline. Como que é usado, tudo que vocês puderem explicar. Assim, posso explicar tudo. Sim, então a gente vai começar a coisa 2, 3, 2. Não. Calma. Não, tá. Você quer que eu passe o jogo? Eu passo o jogo. Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. E boa tarde. Meio que um grupo misto, não temos número fixo, porque inicialmente éramos 2. E aí, uma parte do grupo, um grupo da Sinara e do Túlio e Felipe, esses integrantes do grupo 1, tinham implementado a RS232 e estava, enfim, na luta. E o bootloader. E o grupo 4, eu não sei como é o grupo, o Ícaro, Naves e eu, os três na mecatrônica, acho que você dá a computação. Sim. Você dá a computação? A gente tinha implementado meio que como gerenciar as imagens. O Input Manager. A gente tinha um Input Manager razoável, que, enfim, com mais de uma tecla, conseguiu verificar. E conseguimos passar as imagens sem ter formato, de qualquer tamanho a imagem, de qualquer resolução que eu estou dizendo, de formato 24 bits, PMP, para 8 bits, do formato da VGA da plaquinha. Esse programa foi todo feito por ele, não foi ele lá. Porque ele dava muito de erro.
E aí a gente tenta utilizar auxílio da biblioteca OpenCV, que é para encontrar. Para fazer interface com o DMP sem muita dificuldade. Você quer explicar alguma coisa para explicar, galera? Tá, eu vou explicar primeiro. Eu vou primeiro falar como a gente idealizou o bootloader e um dos problemas que a gente encontrou. A gente idealizou o bootloader como um campo de memória dentro, digamos, como no caso aqui é um multiciclo, tem um bloco de memória, as primeiras posições não são alocadas. Aí o que a gente fez? A gente alocou as primeiras posições da posição 0 até a posição 0000C00, que dá um número razoável de instruções. E nesse espaço alocado, a gente colocou o bootloader. Colocou um programa que a gente chamou de bootloader. Esse programa espera pela RS-2324 arquivos. E pega espera 4 arquivos, sendo que é o cateste, cadastro, teste e data. E ele pega esses programas que ele recebeu e coloca na posição de memória correta das partes de memória. Por exemplo, ele recebeu o cateste, ele coloca o cateste na posição de endereço de sistema, de memória código de sistema. Um dos problemas, e atualmente está funcionando perfeitamente isso, um dos problemas que a gente teve é que o Mars ele não exporta, ele não dá dump dos endereços de cateste nem de cadastro. Você para pegar um código binário resultante do seu código, você teria que, no nosso caso, a gente teve que fazer um programa que pegava um if, transformava aquele MIF em um código condensado textual de hexadecimal, que o MIF ele tem um monte de lixo em volta, e transformar esse hexadecimal em binário. Aí, depois de fazer isso, a gente conseguiu utilizar corretamente o bootloader. E os endereços de cateste e cadastro. E, considerando que o Mars, quando ele dá um dump memory, ele inverte as posições da memória. Esse é outro problema que eu encontrei e eu não percebi. Eu demorei umas 2 semanas para conseguir entender esse erro e conseguir arrumar. E o MIF não, o MIF é direitinho. Aí tem uns problemas no código C, que a gente tem que enviar um de um jeito e outro de outro, mas só de menos. Da RS-232 tipo explicando bem por alto, é bem simples o funcionamento dela, mas ele fica esperando o arquivo ser enviado, ver a variável de controle se ele pode ler o arquivo ou não, isso para no caso de leitura, e aí vai lendo byte a byte e escrevendo o endereço que o usuário passou. A forma de escrita para escrever na plaquinha funciona basicamente do mesmo jeito. Não, assim. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não posso dar. Não, tem coisa pra falar ainda. Pode dar. Pode. Pode dar. Ó, tá sem. Tá, ó. Eu gosto de ver só posição. Qual mais? Ah, já parou. Posição de memória 7. Esse é o bootloader, né? Enviando o bootloader, RS-232. Isso. Enfim, deu certo. Foi pra primeira linha do coisa. Agora tá esperando. Tá uma coisa diferente, né? O visor. Basicamente estava ruim. Ok. E agora eu vou começar a enviar. Eu enviei o bootloader, eu enviei os arquivos de o cateste, cadastro, teste data do nosso programa. Aí a gente vai começar a enviar agora as imagens. O primeiro, o primeiro modo que a gente fez foi o de load game. Basicamente, é porque a gente envia vários arquivos separados. A gente não colocou todos os arquivos juntos de uma vez. A gente criou vários arquivos. E aí a responsabilidade do load game é o quê? A gente tem vários labels
Ele falou de quê? Necessário. Como vocês podem ver aqui, vale, né? Tá ainda aqui. Tem uma barra É de funcional, Hoje, essa barra de load. Oi? Tava assim hoje ou vocês mudaram agora? Aqui, ó, não. Já não se faz assim. Você acha que eu vou fazer por quê? É, Porque primeiro essa coisa. Vai demorar um pouco, porque a gente. Eu sei. não, o que acontece? As imagens. O que acontece? As labels, a gente quer, só para chamar por label durante o programa, não ficar dando endereço, e mais do que isso, para a gente não ficar calculando o endereço, tem várias labels, e esse procedimento calcula o endereço que deveria ser aquela label. Porque a Sinara fez um art read muito elegante, que retorna o número do arquivo que acabou de ler, o número de bytes que é do arquivo que acabou de ler. Isso foi extremamente útil para colocar os endereços certos nas labels, de forma automática. Ah, você. Bom, essa barrinha é funcional, de fato, E ajuda. vai demorar um pouco por causa dos mapas, que são Esse não grandes. faz a aula de implementar no Python, então acho que O que pesa é basicamente o mapa em si, que o são mapa em si, 76, acho que bytes. Acho que 300 aqui por 240 bytes. A gente via no total 1,3 megas. Isso montando tudo? Ah, contando tudo? Montando tudo, a gente via 1,3 megas, que a S1 tem 2 megas, essa fase. Se a gente fosse. A gente não caberia o jogo inteiro do jeito que ele está implementando. É só a primeira fase, só essa fase da. Ah, sim, outra coisa falando sobre a fase. A gente fez a fase 2. Devido à junção dos dois grupos, no caso, o meu grupo já estava um pouquinho avançado em relação à modelagem dos mapas da fase 2. A gente preferiu continuar nessa fase 2. Porque a modelagem é importante, porque a gente fez meio que por tileset, só que os prints e as imagens da internet não estavam bem centralizados, os objetos, tudo, uma caixa às vezes estava entre um e outro tile. Aí o Naves fez manualmente, de pegar a caixa, ajeitar, colocar ela certinho, o tamanho certo, qualquer sprite. Mérito do Naves. Sprite não, né? Como é que fala? Tá. Fala aí. Então, a lógica toda do jogo a gente fez usando tiles. A gente construiu assim, quando a gente envia o mapa, a gente envia junto uma matriz dizendo o que tem em cada tile. Então, se aqui, por exemplo, for uma parede, eles colocam igual na matriz. Eu acho que é o 0,23. Parede é o. É 0,23. E caminho andável é o 2A. 2A. Eu acho que é asterisco. É o asterisco. E, então, a lógica toda a gente fez com isso. A gente fez alguns procedimentos para fazer todos os cálculos baseados na matriz. A gente envia a posição da matriz com x e y e ele, por exemplo, printa a imagem na tela, de imagem de qualquer tamanho. Então, as imagens todas, o Naves ele mexeu para elas caberem com uma quantidade fixa de tiles. Assim, nenhuma tem um tile e meio, todas têm 1 ou 2 tiles. O Max, por exemplo, tem 2. E para a gente printar ele, por exemplo, a gente envia a posição rápido, daqui, não. que no caso seria 0 e 2, 0. Carregou rápido. E ele printaria em 2 tiles, porque a imagem tem tamanho de 2 tiles. Para fazer ele andar, por exemplo, a gente apaga, e para isso que a gente usa a matriz. Caiu aqui um pouquinho. A gente usa a matriz de. Com essa informação que tem em cada tile, a gente apaga o max e a gente printa o que tem no background nessa matriz. Então, no caso, se for chão, a gente vai printar o chão aqui e aqui. Se tiver informação que, por exemplo, tem um bloco, porque se tiver um bloco aqui, o max ele vai dar com as pernas aqui, mas a cabeça cobre um pouquinho o bloco, porque é um efeito visual. Então a gente tem que, quando a gente apaga o max, a gente tem que printar o bloco e o chão para poder printar ele aqui e aqui, para não deixar um rastro no caminho. Isso aí a gente usou para tudo, a gente usou para fazer colisão, porque se já tivesse algum bloco aqui, não aqui, se tivesse um bloco aqui no caminho da perna dele, ele colide com a perna. Ele não anda.
Então ele verifica no tile o seguinte, toda a lógica do jogo de colisão, limitar a imagem, tudo que a gente fez foi baseado em tiles. E a gente fez uma representação matricial. E a gente fez uma camada de abstração para a gente trabalhar com x, não com pixels. Isso. Sim, nessa camada de abstração nós tivemos um problema porque nós consideramos que o load valve, story valve, estava funcionando perfeitamente. Mas não estava. Só que eu não queria mudar toda a lógica de novo só porque ele não estava, então a gente está implementado com story valve e load valve, só que não com as instruções. Mas, então, é um load hoje com X. Os primeiros 16 bits do A0, do A1 a gente enviava a posição em X, e os outros 16 a gente enviava a posição em Y. Porque eu não quis mudar. Não quis. Alguns são. Mas é específico. Então, o volume ficou um pouco baixo nessa caixa de som, mas está com trilha sonora. Essa é a trilha sonora. Não, gente. É do jogo. Porque tá na floresta. Na floresta, exatamente. O vizinho ficou mais característico. Pra gravar esse som, o que a gente fez foi usar um arquivo que já tinha de exemplo lá do processador, né, que era um test áudio, que ele pegava o input do microfone e jogava de volta na saída de áudio. E o que a gente fez foi pegar esse input do microfone e gravar ele, entendeu? Então a gente gerou uns arquivos de áudio através do microfone, então esse som foi a gente que gerou. E gravou utilizando o procedimento de Octwrite. Exatamente, a gente usou essa comunicação com a RS232 e essa informação. Aí depois a gente só deu um áudio pra mudar. Aí a gente salvou, com isso a gente salvou os arquivos de áudio no computador e aí depois a gente, na hora que dá o bootloader, a gente via de volta para esse RAM. Os arquivos a gente fez. Nesse caso aí tá tocando um arquivo e o comprimento ele é bem curtinho e ele fica tocando repetindo, né? Durante o loop do jogo. Ele não trava a execução do jogo. Isso é legal. Porque porque o loop principal, a cada interação, lê uma word diferente pro áudio. Então isso não trava o jogo, dá pra jogar enquanto o áudio funciona. Explica por que o áudio está meio zoado. A gente não conseguiu fazer uma qualidade muito boa do áudio. As dificuldades que a gente teve em relação a isso foi porque tem esse loop do jogo, a gente não sabia exatamente quanto que ele ia durar. E então a gente precisava de um arquivo que fosse o áudio fosse num tempo parecido, só que a gente estava meio que com dificuldade de achar exatamente esse tempo. Tem na fogueira, tem alguns. Acabou que, saiu uma coisa razoável aí, eu acredito. E qual foi o problema do Wave? Eu comecei inicialmente tentando mexer com o Wave, só que eu tive várias dificuldades para acertar a formatação dele para sair o som e no final não deu certo. Eu estava tendo uns problemas também com o input do microfone, mas aí quando eu consegui resolver do microfone, eu vi que talvez eu fosse conseguir do Wave, mas eu ainda ia passar dando um trabalho muito grande e do microfone já estava quase tudo pronto. Aí eu resolvi usar o do microfone mesmo, sabe? Tinha outra dificuldade do input do Wave, era exatamente esse número de frames de áudio por segundo. Porque como a gente dependia desse loop, o do Wave ficava mais difícil de prever. E como o input do áudio foi uma coisa que a gente que fez, a gente conseguiu deixar um tempo mais parecido. Outra coisa também é que inevitavelmente o som ficou distorcido. Quando eu gravei, o som não ficou exatamente assim, não foi esse som igual a esse que a gente gravou. Ele acaba ficando distorcido por causa do processamento daquele loop, do tempo do loop e tal. Então, se a gente usasse um arquivo de Wave, eu tenho medo também de que o som não ia ficar muito como a gente esperava que fosse ficar, entendeu? Aí acabamos de decidir por usar desse jeito mesmo. Só comentar um pouquinho? Porque a questão que ele estava falando do timing é que a gente, quando a gente tira uma amostra do som que ele está no microfone, a gente dá um slip de 500, que é um edge que roda por 500 vezes, ou seja, 500 vezes 4, que um edge é 4 ciclos, né?
Então dá. M vezes 4 dá 2000 ciclos. A gente teria. Branch? Tem branch? Não, mas digamos assim, daria mais ou menos uns 2000 ciclos. E a gente teria que colocar o loop principal do jogo para rodar na mesma velocidade das amostras a 2000 ciclos. Possível. Porque tem muito mais coisa que a gente faz assim e somente 2000 ciclos não seria suficiente para printar toda essa tela. Aí dá um problema com isso. Se a gente quisesse melhorar a qualidade, por exemplo, dobrar as vezes que a gente chama a função dentro do loop principal, a gente teria que dobrar o número de amostras, porque senão, se a gente deixasse o número de amostras, ele contaria o arquivo pela metade. E é isso. Pra que dá botar. Não, só Depois. colocar. Depois. Ok, Para todo mapa tem uma matriz apresentando, como ele falou, enfim, os objetos de visão. Aí, enfim, mostra aí o codinâmico. A fogueira a gente colocou como se fosse parede. Colocou como se fosse uma parede. Os barris não, mas... O barril, ele é um barril. Só que a gente não implementou pegar. Não implementou ele pegar o barril. E tem cenas onde o barril impede nessa fase. Tem lugar... Faz isso não, porque... Não. Porque esse quer diminuir o clock. Eu não sei o que já tá com isso aí. Porque o tempo de atualização do Max é diferente do tempo de atualização do jogo todo. É porque eu não sei, eu não testei com isso, então vai que... Ele levantou as mãos. Só que ele não... Não faz nada. Só que ele não... Não pega o... Enfim, fala do frame do... É porque o Max, tipo, quando ele anda, antes de efetivamente andar, ele vê se... Porque tem um loop principal e tem um contador. Tem um contador desse, contando o número de frames que já passou. Aí quando ele anda, ele vê se esse contador é um múltiplo de... 1400. Eu achei, por isso que ele tá rápido, mas... Ele tá rápido porque ele tava testando, né? Mas era só mudar esse número que aí ele ficaria levemente agradável. Um pouquinho mais devagar. Na verdade ele tá, acho que... 100. Não, eu coloquei 500 pra ele tá rodando... Você colocou 500? É, então ficou 500. Ficou 500. Enfim, aí ele faz isso. Comentando que a gente tirou a colisão dos barris, porque se a gente deixasse colisão dos barris, tem um mapa que ele trava, como a gente não tem que pegar barril, ele travaria a gente na fase. A gente tirou. Aí isso é a transição do... A gente só carrega o mapa, assim, só na transição. Porque aqui, se fosse carregar cada interação, ia demorar muito. Então, só os caras que eu já tinha falado. Apaga ele, escreve aqui. Isso mostra como é que faz. Ele anda na diagonal ou ele tá rápido mesmo? Ele anda na diagonal. E ainda, porque o número está alto, mas com outro frame counter para que não fique hash 2 mais rápido. O que a gente fez é o seguinte, que como se ele andar na diagonal, se ele andar com a mesma velocidade que ele anda pro lado para frente, ele está andando raiz de 2 mais do que se ele fosse do lado para frente. Então a gente fez uma continha e a velocidade com que ele anda na diagonal devia ser raiz de 2 menor, frame counter devia ser raiz de 2 menor, dividido. Só que como a gente está testando, a gente esse número não está correto. Bom, enfim, ele não tá na colisão. Você colidir com... Porque ele pega... O que ele faz na ele tem a posição do Max atual, esse é o relativo ao pé, é o pé do Max. Aí ele vai... Se ele quiser andar pro lado, ele vai checar se no lado do lado vai... Tem o que tem, pra ver se pode andar. Se puder andar. Isso ele faz nessas 4 dimensões. E pra andar na diagonal, ele funciona um pouquinho diferente. Porque se eu andar na diagonal aqui, e aqui for válido, mas aqui tiver um bloco e aqui também, ele atravessar os blocos. Então ele faz esse tratamento pra não... Vai aparecer no próximo... Nesse ponto aqui, tem... Isso aqui é uma parede, eu posso atravessar. E aqui também, mas eu não tenho como ir nessa diagonal.
Então ele faz exatamente se você estiver tentando ir na parede, na direção da parede. Tô tentando ir pra esquerda. Se eu for pra baixo, ele anda. Ele não trava. Se você apertar os dois ao mesmo tempo. A gente conseguiu implementar esse puzzle, só que assim, não tem. Vem ali. Tempo. Qual o lance não do tem. puzzle? É porque ali tinha uma porta. Não. E aí o objetivo era colocar as caixinhas aqui, que ele interage com ela, nos botões para abrir a porta. Então falta a porta, mas tem algo impedindo ali o Max andar. Na matriz que está mapeado esse mapa aqui, lá está indicando que tem uma porta, mesmo que não esteja renderizado uma porta. Para resolver esse puzzle, enfim, tem que colocar as caixinhas lá. E para colocar as caixinhas lá, tem que conseguir chutá-las. Já tá indo rápido demais. Um pouquinho. Me consertou. Sai do mapa e volta. Porque vai ser na. No jogo, as caixinhas sempre voltam também. Bom, a caixinha tem que verificar se chegou na parede ou não. De qual direção ele está chutando. O Max que indica qual direção ele está chutando. E a função de mover a caixinha ver. E tem que apagar e sair escrevendo. Tipo, ela efetivamente passa por todos os bloquinhos, é isso que eu quero dizer. Até chegar numa alguém válido que não pode ir. Ainda não posso ir. Ah, tá. Tá. Você pode ir? Aí consegue passar. Se tivesse uma porta, não teria mais naquele momento, né? Já fez a parte pra poder voltar aí. Acho que não. Acho que não seja. Aqui é bem testa. Não. Testa não. Se você quiser jogar de novo. Não, mas é que não dá de novo. Verdade. Aí é a mesma situação do barulho. A gente não tá corrigindo com a dança, porque não seria possível passar. Sim? Os aqui também no colégio. Já que vocês conseguem continuar, quanto tempo mais ou menos vocês resolveram esse problema de levantar o objeto? No último vídeo, 4 na semana? Não, o que acontece? Tá bem estruturado. Rola de adicionar coisas tranquilamente. Não tranquilamente assim, levantar o objeto. Está bem documentado o projeto de vocês para se alguém for tentar dar continuidade? Bom, a maioria das coisas está. Exceto as coisas que foram feitas ontem. Que começaram a ficar corrida demais. Aqui, assim, a gente tem uma chave. A gente não teve tempo de implementar a chave abrir portas, exatamente, então não tem nada de chave nem como chegar nela. E assim, não tem como chegar nela porque está preso. O bloco não cai na água. O bloco não tá caindo na água. Mas do jeito que é estruturado, eu tranquilamente implementei essas coisas. Sim, Aí eu não consigo passar pra ela. É que do mesmo jeito que tem o módulo da caixinha com estrela, seria só criar outros módulos para as outras caixinhas. O puzzle daquele lá, da porta e tal, mostra que dá pra pegar muita coisa pronta. Dá pra fazer as caixinhas da parede. E dá pra empurrar. Aí a gente não implementou também os inimigos, né? Porque focamos mais no... A gente focou mais naquele puzzle. E na engine. Então, como não tem inimigos, também não tem... Não tem vida, não tem sentido de vida. Não tem sentido ficar fazendo. O mais importante mesmo foi como tá modularizado as coisas. Experimente chutar esse aí pra ele, ó. Eu atravesso, mas esse bloco colide com ele. Mostra lá ele colidindo com a plantinha. Ah, que massa. Com a planta? Que loucura, surpresa mesmo, surpresa. Não dá pra pegar. Não dá pra pegar. Faltou. Não deu tempo. Não deu tempo. Todos choram. A gente tinha muitas ideias pra A gente tinha implementar os itens especiais. Muito chega na fase. Tá. Aquele lá aquele puzzle igualmente poderia ser ajustado pra. Dá pra. Por questão de tempo. Agora, com um pouquinho de tempo dá pra. E aqui tinha uma volta. É igualmente o outro puzzle. Questão de, sei lá, acho que em 1 hora dá pra fazer isso. Esse aí sim. Já tá pronto. Esse aí é só aproveitar.
Dá pra mexer as caixas normalmente, só que ele não vai fazer nada se. Porque ele já tá falando que ele não tá nem lá. Então. Tem como dizer se funcionou. O que tem também? Bom, faltou inimigos? Não tem os inimigos. Então... Apesar de eles estarem na matriz também mapeados. Eles são na matriz mapeados, mas a gente não quer, senão ele vai colidir com o meio do nada. Utilizando a mesma função de mover os bloquinhos, daria pra mover os inimigos, só que com o desenho dos inimigos. E sozinho também, o inimigo moveu sozinho, mas aí não foi feito. Esse cenário, aqui, nesse monstro tem uma pá. Aparece na fase 1 também. Eu não lembro qual é o cenário, mas tem uma pá. E aqui você pode cavar. Tem aquele canto ali é um buraco, como se você usar a pá. A nossa ideia é botar um item ali escondido, se você cavar sem algum ponto específico, e aparecer um óculos escuros. Aí o Matheus tá usando óculos escuros. A imagem tá pronta, só que o bando assim, sei lá, não. Aí... Essa é a ideia. Essa questão de tempo a gente não colocou. É que ele não. Vai, é que ele não. Não está caindo. Não está caindo, né? Não aproveitamos o buraco. A gente não colocou esse buraco. As caixas não. As caixas não sim. O legal é que tipo, as caixas foram implementadas para aquele posto específico. E funcionou, enfim. Deve ter uma modularização. Mas eu acho que ele era vermelho, não? Acho que sim. Bom, acho que sim, porque a porta já trabalha como chão. Coloca lá. Não dá pra chutar. Mano, dá. É só. É porque ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Não dá tempo de desequilibrar. Alguma pergunta nesse meio tempo? E a gente vai chegar na fase final. Ah, sim. E assim. O especial da fase final basicamente é? A dancinha. A música também, né? A música mudou, mas. Pra mostrar que a gente tá tocando a música, não dá pra você tá preparado pra esse cara de som. Ah, que massa, né? Bom, isso aí vai mais ou menos pra mostrar que a gente consegue. Estamos controlando o áudio. Já? A gente jogou uma nova funcionalidade, que é se ele dança. Tá com a baixinha. Esse mapa não dá pra voltar, então. Então jogou essa boa. Todas as horas, caso queira jogar de novo, tem que resetar e fazer todo mundo. Porque é o boss. Não? Se fosse somar o tempo de horas usadas por cada um dos membros, qual seria o total estimado? O número de horas usadas por cada um dos membros, qual seria o número total estimado? Já está sendo um mês trabalhado Incluindo o tempo para implementar tudo. O tempo utilizado, A gente tá trabalhando assim. Sobre o quanto eu já fiz. A gente tá desde há um mês a gente tá trabalhando esporadicamente. E nas últimas semanas, enfim, de quinta até hoje, meio que sempre tinha um membro na Unif. Sempre, 24 horas. É verdade. Eu tava virando noite aqui. Então. Eu virei de ontem pra ontem e de ontem. Foi as duas piores noites que eu já passei aqui. O cara não desligava. Chega em essa bagaça. Um caso gratificante. Legal. Parabéns, pessoal. Foi muito bom. Legal.